Continuamos com o estudo da ação penal e nosso tópico agora é o tópico condições da ação no processo penal. Então, a partir de agora, você anota no seu caderno, nosso próximo tópico é o tópico condições da ação no processo penal. Condições da ação no processo penal. Quando falamos das condições da ação no processo penal, estamos falando, na verdade, das condições para o exercício regular do direito de ação. Porque a ação, sendo um direito autônomo e abstrato, permite que o indivíduo possa provocar o Estado para a instauração do processo criminal, se a ação penal for privada, ou o Ministério Público pode provocar o Estado para a instauração do processo criminal, sendo, portanto, um direito abstrato, um direito que pode ser exercido, mesmo que as condições ainda não estejam presentes. A questão é, as condições da ação são essenciais para a instauração do processo criminal, isto é, para que a ação penal tenha o seu prosseguimento regular, para que ela seja exercida regularmente. Então estamos falando, na verdade, das condições para o exercício regular do direito de ação, que genericamente vamos chamar de condições da ação. Quais são as condições da ação no processo penal? Vamos trabalhar com 4 condições da ação mencionadas pela doutrina. A primeira condição da ação com a qual vamos trabalhar é a legitimidade de parte. Primeira condição da ação no processo penal, legitimidade de parte. Segunda condição da ação no processo penal é o interesse de agir. Interesse de agir, segunda condição da ação. Terceira condição da ação é a possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido, terceira condição da ação. Quarta condição da ação existente no processo penal, que é a justa causa, que você não encontra no processo civil, mas é uma condição da ação no processo penal, a justa causa. Vamos trabalhar detalhadamente com cada uma delas. Começando com a condição da ação de número 1, vamos ver o que é a legitimidade de parte. Legitimidade de parte no processo penal. Legitimidade de parte no processo penal. Ao falarmos em legitimidade de parte, vamos trabalhar com 2 tipos de legitimidade. A legitimidade ativa e a legitimidade passiva. A legitimidade de parte, portanto, vai se dividir em 2 tipos de legitimidade. Uma primeira que é a legitimidade ativa e uma segunda que é a legitimidade passiva. Em relação à legitimidade ativa, estamos falando em quem é legitimado para entrar com a ação penal. Quem pode ajuizar a ação penal? Aí estamos falando de legitimidade ativa. E veja, o legitimado para ajuizar a ação penal depende do tipo de ação penal a ser ajuizada. Se for a ação penal pública, o Ministério Público. Se for a ação penal privada, o ofendido ou o representante legal. Falando, portanto, em legitimidade ativa, vamos ter o seguinte. Quanto à legitimidade ativa, depende da espécie de ação penal. Depende da espécie de ação penal. Portanto, se a ação penal for pública, a legitimidade ativa será do Ministério Público. Se a ação penal for privada, a legitimidade ativa é do ofendido ou representante legal. Estudamos isso quando vimos a questão da legitimidade na ação penal pública e também na ação penal privada. Já vimos isso. Quanto à legitimidade ativa, não há dúvida. Dependendo da espécie de ação penal, vamos ter a legitimidade do Ministério Público ou do ofendido ou do representante legal. O que gera polêmica no direito processual penal e no direito penal
é quem pode ser réu no processo penal, isto é, quem tem legitimidade passiva no processo penal. Então, quanto à legitimidade passiva, estamos falando em quem pode ser réu no processo penal. Quem pode ser réu no processo penal. E aí veja o seguinte: em relação às pessoas físicas, quem pode ser réu no processo penal é quem é maior de 18 anos. Vinícius, e se for doente mental este maior de 18 anos, ele pode ser réu no processo penal? Sim. A inimputabilidade por doença mental não é obstáculo a que alguém seja réu no processo penal, seja acusado no processo penal. E como vamos chamar a ação penal ajuizada contra um doente mental? A doutrina denomina esta ação de prevenção penal. O que é uma ação de prevenção penal? Aquela ação ajuizada contra o doente mental. Então acompanhe comigo. Em relação a quem pode ser réu, vamos trabalhar com a seguinte ideia: maiores de 18 anos. Isso quando estamos falando de pessoas físicas. Maiores de 18 anos. Vinícius, o inimputável pode ser réu? Você vai anotar no seu caderno, sim. O inimputável pode ser processado criminalmente e, se for o caso, o juiz, ao final, vai aplicar uma medida de segurança em relação a ele. E aí anote no seu caderno: como chamamos a ação penal ajuizada contra o doente mental? Você vai responder: esta ação é denominada de ação de prevenção penal. O que é uma ação de prevenção penal? Ação ajuizada contra o doente mental. Bacana. Então temos a questão da legitimidade passiva no processo penal. Quem pode ser réu no processo penal? E agora o seguinte: além dos maiores de 18 anos, também podem ser acusadas as pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas em relação aos crimes ambientais. Em relação aos crimes ambientais. Pessoas jurídicas em relação aos crimes ambientais. Vinícius, pessoas jurídicas em relação aos crimes ambientais? Sim, pessoas jurídicas podem ser processadas criminalmente. Então, o que a gente vai ter previsto na Constituição Federal? Veja só. A Constituição Federal, ela vai prever a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas vai prever também a possibilidade de a pessoa jurídica ser responsabilizada não só nos crimes ambientais, mas também em relação aos crimes praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. E aí é o seguinte: como é que a gente vai interpretar isso? Primeiro aparece na sua tela o artigo 173 da Constituição Federal, que diz o seguinte: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Parágrafo 5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Olha que interessante o que diz o artigo 173, parágrafo 5º da Constituição Federal, dizendo que crimes praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular poderiam implicar na responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica. Mas é interessante porque a maioria da doutrina vai dizer que esse artigo 173, parágrafo 5º, autoriza a responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes contra a ordem econômica e financeira. Mesmo que consideremos que existe esta autorização na Constituição, o fato é,
Não existe lei ordinária regulando isso, regulando a responsabilidade da pessoa jurídica em relação a crimes contra a ordem econômica e financeira. A gente não tem regulamentação acerca dessa questão. Porém, em relação aos crimes ambientais, cuja possibilidade de incriminação da pessoa jurídica também está na Constituição, existe lei ordinária regulando, já vamos falar sobre isso. Então, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Veja só, o 225, parágrafo 3º da Constituição, vai dizer que sanções penais e administrativas podem ser aplicadas em relação às pessoas jurídicas quanto às condutas consideradas lesivas ao meio ambiente. E aí, a Lei 9.605 de 98 vai regulamentar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, hoje admitida pela jurisprudência do STF e do STJ. Então, quem regulamenta, qual é a lei que regulamenta esta responsabilidade penal das pessoas jurídicas? Você encontra esta regulamentação na Lei 9.605 de 98, que prevê a possibilidade de incriminação de pessoa jurídica. Ela pode ser responsabilizada penalmente. Então, em relação à legitimidade passiva, você já sabe que pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente. E aí veja o seguinte: no momento oportuno vamos trabalhar isso de forma mais específica, mas já para que você saiba, o STJ adota a chamada teoria da dupla imputação em relação à pessoa jurídica, dizendo que a pessoa jurídica, quando responsabilizada, ela deve ser denunciada de forma paralela à pessoa física que praticou a conduta com dolo ou culpa. Então essa denúncia deve ser uma denúncia que, ao mesmo tempo, é contra a pessoa física e contra a pessoa jurídica. O STF, no ano de 2013, teve um julgado mitigando essa teoria da dupla imputação, dizendo que a condenação pode ser em relação somente à pessoa jurídica, podendo haver absolvição em relação à pessoa física. Isso a gente vai discutir no momento oportuno. Neste momento, é importante que você saiba que pessoa jurídica pode ser responsabilizada nos crimes ambientais. Em relação aos crimes contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular, ainda não há regulamentação por lei ordinária, mas a doutrina majoritária entende que constitucionalmente existe essa possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica. Bacana? Então vimos aí a questão da legitimidade de parte no processo penal. Acompanhe comigo agora a segunda condição da ação no processo penal. Segunda condição da ação no processo penal, que diz respeito ao denominado interesse de agir. Segunda condição da ação no processo penal, que diz respeito ao denominado interesse de agir. Este interesse de agir no processo penal deve ser dividido em três. O interesse de agir vai ser dividido em interesse necessidade, interesse necessidade, interesse utilidade e interesse adequação. Interesse necessidade, interesse utilidade e interesse adequação. Vamos trabalhar com esses três tipos de interesse para entendermos como funciona a questão do interesse de agir no processo penal. Começando pelo primeiro tipo de interesse, o interesse necessidade. E veja,
A existência de interesse de agir depende da existência dos três interesses. Somente com esses três interesses vai existir interesse de agir. Primeiro interesse é o interesse necessidade. Vamos trabalhar com essa ideia de interesse necessidade. Veja só. O que é o interesse e necessidade no processo penal? A indagação que vamos fazer é: para a aplicação da pena, existe a necessidade de instauração de ação penal? Vou repetir a pergunta. Para a aplicação da pena, existe a necessidade de instauração da ação penal? E aí a resposta é a seguinte. No processo penal, o interesse e necessidade é presumido. Por que presumido? Porque a regra é de que a aplicação da pena depende da existência de uma ação penal. É o denominado princípio da necessidade do processo, denominação dada por Fernando Tourinho. Então, o que a gente vai anotar no nosso caderno? No processo penal, o interesse e necessidade é presumido. No processo penal, o interesse e necessidade é presumido. Porque, em regra, a aplicação de pena indica a necessidade de instauração de ação penal. Porque, em regra, a aplicação de pena indica a necessidade de instauração de ação penal, para que tenhamos o devido processo legal. E aí você vai colocar entre parênteses, princípio da necessidade do processo. Denominação dada por Fernando Tourinho, princípio da necessidade do processo. E este princípio da necessidade do processo, ele é tratado por Ferraioli com dois brocardos interessantes para você anotar no seu caderno. O princípio da necessidade do processo, ele pode ser representado pelo brocardo nulla culpa sine judicio, nulla culpa sine judicio, e ainda nulla poena sine processum. Nulla culpa sine judicio, nulla poena sine processum. Ninguém pode ser considerado culpado se não houver processo judicial. Ninguém pode ser apenado se não houver um processo criminal anterior. Isso nada mais é do que expressão do princípio da necessidade do processo. Então não podemos ter, em regra no processo penal, aplicação de pena sem processo. A aplicação de pena presume a existência de um processo legal, de um devido processo legal. Aí, a menção ao princípio do devido processo legal, um princípio constitucional. Compreendeu por que no processo penal o interesse e necessidade é presumido? Porque existe sim a necessidade de instauração de ação penal para a aplicação da pena. Isso em regra. Vinícius, existe exceção? Sim, existe exceção. Uma primeira exceção mencionada pela doutrina ao princípio da necessidade do processo, você vai anotar no seu caderno, primeira exceção ao princípio da necessidade do processo, está no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Criminais. Qual é essa primeira exceção? O Instituto da Transação Penal no Juizado. Instituto da Transação Penal no Juizado. Anote isso no seu caderno, isso é muito importante. Vinícius, a transação penal, ela é uma exceção ao princípio da necessidade do processo. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque no artigo 76 da 9.099 está expressamente previsto que a transação penal consiste numa aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, sem a existência de ação penal. Não existe ação penal instaurada ainda. E o Ministério Público já vai propor ao autor do fato, na verdade, o suposto autor do fato, porque sequer houve processo, vai propor ao suposto autor do fato a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa.
E aí o sujeito, diante daquela proposta e com medo de responder ao processo criminal, porque é uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer ao final, acaba aceitando aquela proposta e tendo que cumprir de forma imediata pena restritiva de direitos ou multa, sem a existência de ação penal. Exceção importante dada pela doutrina. Não há processo, mas existe pena. Exceção ao princípio da necessidade do processo à transação penal. Uma segunda menção feita pela doutrina de exceção ao princípio da necessidade do processo é a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9.099. Então você vai anotar isso como uma segunda exceção. Por quê? Na suspensão condicional do processo, já existe instauração da ação penal. Já existe instauração da ação penal. O processo, então, se o acusado preencher os requisitos, o processo ficará suspenso por 2 a 4 anos. O Ministério Público faz a proposta de suspensão, o processo fica suspenso. E neste período de suspensão, se ele cumprir determinadas condições, está extinta a punibilidade. Mas quais condições são estas? Esse aqui é o problema. Estas condições podem constituir verdadeiras penas, com o processo suspenso, sem andar. Então a gente não vai ter sentença condenatória se o sujeito cumpre adequadamente as condições, mas ele vai cumprir pena sem ter sido condenado. Inclusive a jurisprudência tem admitido que penas restritivas de direitos, como por exemplo a prestação de serviços à comunidade, possam ser aplicadas. O sujeito pode ser submetido a uma prestação de serviço à comunidade sem ter sido condenado, única e exclusivamente para que o processo fique suspenso. Então veja, isso também é uma menção que a doutrina faz em relação à exceção ao princípio da necessidade do processo. E para fechar, uma terceira exceção mencionada por Zaffaroni, terceira exceção mencionada por Zaffaroni, que você anota no seu caderno, que é o denominado sistema penal subterrâneo. E aí não tem previsão legal. No sistema penal subterrâneo, o Estado aplica penas clandestinas a supostos autores de infrações penais. Não há previsão legal de aplicação de pena, mas o Estado, mesmo assim, aplica a pena. Vamos chamar isso de sistema penal subterrâneo. Então, no sistema penal subterrâneo, existe pena sem processo, de forma clandestina. Evidentemente, não há previsão legal. O Estado, então, espanca o sujeito depois da prisão em flagrante, tortura, coage no interrogatório, profere injúrias contra o indivíduo. Penas clandestinas que são aplicadas sem processo. O próprio Eugênio Zaffaroni vai dizer: isso constitui violação ao princípio da necessidade do processo. Isso constitui violação ao princípio da necessidade do processo. Compreendeu o que é o interesse e necessidade no processo penal? Interesse e necessidade. A aplicação de pena depende da instauração da ação penal. Essa é a regra no processo penal. Então, o interesse e necessidade é presumido no processo. Havendo interesse e necessidade, já temos um dos interesses necessários para a existência do interesse de agir. Bacana? Então, no próximo bloco, vamos continuar, vamos tratar do interesse utilidade, interesse adequação para a existência do interesse de agir. Até o próximo bloco.